Globalização, processo de integração cultural, social, política e econômica entre os países. Globalização também pode ser entendido como homogeneização, uniformização e padronização. E aí, no caso, cultural, até mesmo de técnicas, tecnologias. E agora você vem comigo aqui. Bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver esse vídeo, independente do horário, do momento. Eu venho falar aqui hoje sobre esse processo. Se é um processo, ele não está acabado. A globalização é algo que ocorre e vem ocorrendo desde as grandes navegações no século XVI. Esses dias eu estava gravando um vídeo e falei que Cristóvão Colombo chegou na América em 1592. Não sei onde eu estava com a cabeça, tanto vídeo. Na verdade, Cristóvão Colombo chegou na América em 1492. E antes de escrever na lousa, eu ainda falei em 1900. Eu cheguei a cogitar falar em 1900. Eu estava realmente muito cansado. Então, as grandes navegações que iniciam no século XV, século XVI, passando pela colonização da América, iniciando a Revolução Industrial, né? A globalização também ela está imbuída, ela está ligada à corrida espacial, à corrida armamentista, ao desenvolvimento tecnológico, em que as distâncias se encurtaram. Beleza, isso aí já está, acredito, que deva estar maximizado em nossas mentes. Esse processo de integração só é possível graças às tecnologias de informação, de telecomunicação e meios de transporte, que ficaram cada vez mais rápidos, facilitando a comunicação e o transporte de pessoas e mercadorias. Então, transporte e informação está ligado, intrinsecamente ligados, mas é a informação que acaba rompendo fronteiras, porque eu posso ter fluxo de ideias, que é o fluxo imaterial. Portanto, o fluxo material, eu preciso do fluxo imaterial. Nossa, professor, que isso? Fluxo imaterial, eu preciso da informação para fazer uma compra, para fazer uma venda. Então eu preciso da comunicação, do telefone, da internet, do celular, dessa rede. Porém, passar uma ideia não necessariamente precisa dos transportes, basta apenas ter a internet. Então, há sim uma homogeneização cultural. E o que seria essa homogeneização? Homogeneização. Essa palavra homo com H, o que vem à sua mente? Toda vez que nós estudamos na biologia, na área das ciências biológicas, a palavra homo, o prefixo homo com H, refere-se a igual, né? Quando falamos de pessoas que se identificam e se asseguram que tem uma relação homoafetiva, ela está dizendo que tem relação com a pessoa do sexo igual a ela. Então, e por isso é homoafetivo, homossexual, tá? O hétero diferente, heterossexual, tem relação com pessoas de sexo diferente. Homo, pessoas do mesmo sexo. Nesse caso, homogeneização, estou falando que há um comportamento, há um padrão que as pessoas acabam copiando de outros países. Há uma cultura global que influencia outros países. Tranquilo? Quando estudamos geopolítica, tinha um exercício que eu gostava muito no primeiro ano do ensino médio, quando falava das forças que uma potência geopolítica deveria ter. Toda potência geopolítica deve ter força militar, força econômica, força geográfica, espacial, ela tem várias localizações, bases militares, expansão territorial, de diversas formas que você entenda, queira entender essa força geográfica. E também nós temos a força cultural. Então, os países
de alguma forma, devido à sua maior influência com os outros países, ele tem sim uma força cultural. Hoje, nos dias de hoje, o país que tem a maior força cultural é os Estados Unidos. A cultura norte-americana ou estadunidense americana ou anglo-saxônica, como você queira entender, é uma cultura que foi difundida por diversos países através da informação, através da comunicação, da internet, através dos filmes. Lá na década de 50, a internet não era nem assim, se já existia, era algo que era um projeto ainda, que estava engatinhando. O principal meio de comunicação era assim a televisão. E é através dos filmes que os Estados Unidos fez a propagação de suas ideias, dos seus valores, né, da sua cultura, dos seus costumes. E quantas vezes você já pensou assim, eu gostaria de comer aquela pasta de amendoim que eles passam no pão com geleia de morango, né? Eu não sei você, mas vira e volta eu assistia nos filmes, nos desenhos e falo, eu quero pão com pasta de amendoim e geleia de morango. Eu falo, mas que isso? Então muitas coisas que nós consumimos hoje teve origem de uma forte influência cultural dos Estados Unidos através dos seus filmes. Comer sucrilhos, que é um cereal de milho superaquecido, que ele foi ressecado, que é uma delícia também, convenhamos. O milkshake ou o cheeseburger. O que é o cheeseburger senão um pão com queijo e uma carne de hambúrguer, que é o cheese. O X, na verdade, vem da palavra inglesa cheese, com CH. E aí, aqui no Brasil, nós colocamos nas placas o cheeseburger, que na verdade é o cheeseburger, queijo com hambúrguer. Esse era um típico lanche, uma comida típica americana, que hoje nós já adaptamos à nossa realidade, e você vai hoje em qualquer lanchonete e você, me vê um cheeseburger, né? Nós acabamos incorporando boa parte da cultura estadunidense americana. É isso que nós chamamos de homogeneização. Mas se fosse apenas o Brasil, não. Isso é um processo global, mundial. Música, filme, propaganda, e através dos filmes que eles propagam suas ideias e sua cultura, é que eles levam esse estilo de consumo americano e também difunde as suas grandes marcas e dá e joga e aguça o interesse no telespectador de consumir aquilo que os americanos ou os estadunidenses americanos consomem. Daí reforçando o mercado, o produto que vem dos Estados Unidos para exportar para o mundo inteiro. Isso que aqueceu, foi um dos grandes responsáveis para aquecer o mercado dos Estados Unidos, a economia dos Estados Unidos, um dos fatores, beleza? Hoje nós temos outras potências que vão surgindo, né, que não tem a mesma força como os Estados Unidos, mas que sim influencia culturalmente, globalmente os outros países. Mas o que nós observamos é que há um padrão cultural que vem se homogeneizando, em que eu não consigo mais distinguir diferenças culturais em alguns países. Você chega na Rússia, você encontra lá um McDonald's. No Japão, uma loja do McDonald's. Mas professor, isso aí são empresas transnacionais. Sim, mas o McDonald's tem a ver com um estilo de vida. É uma marca, mas tem a ver, está muito ligado à cultura americana. E aí também nós vamos falar, já engatinhando para outra aula, falando sobre transnacionais e sobre as grandes empresas que dominam o mundo. Beleza? Você vai no continente africano, na África do Sul, também você vai encontrar o McDonald's. Na América Latina, na América do Sul, você vai no Brasil, na Argentina, em várias cidades brasileiras, você encontra o McDonald's, entre outras marcas, como Starbucks, que é uma rede de café que já é presente no Brasil, que você só via no filme. Eu quero um café, aquele copinho com capinha branca. Aí você se depara pela primeira vez em frente a uma Starbucks. Você fala, nossa, eu só vejo isso em filme. E se a pessoa ela tiver condições e ela tá a fim de gastar, ela vai lá,
tomar aquele café só porque ela viu nos filmes, para saber se o café era realmente gostoso, como dizem nos filmes. Esse processo de homogeneização e uniformização é algo que ocorre por países que têm maior poder de influência. Se a gente for fazer o contrário, qual é a cultura que o Brasil exporta para o mundo? Né? O que o Brasil oferece e que o mundo consome da nossa cultura? Feijoada? Será que o mundo consome a nossa feijoada? Será que o mundo consome a nossa música? Agora, se fizermos a pergunta ao contrário, o que nós consumimos dos Estados Unidos? Cultura que é uma cultura global. Então, quando surge uma música da Beyoncé, ou surge uma música de uma outra banda americana, estadunidense americana, que fugiu agora a cabeça, só lembrei da Beyoncé. Né? Ela produz algo que vai ter proporções globais. Essa é a diferença. No passado, houve outros países que influenciaram culturalmente os países sobre o qual ele exercia a sua influência. A França, por exemplo, a França teve uma influência cultural muito grande no século XIX, através da culinária, da moda, arquitetura. Né? A língua francesa era uma língua chique, uma língua a ser aprendida, considerado até nos dias de hoje. Quem for estudar relações internacionais tem que ter o francês na ponta da língua, pois é uma língua diplomática. O francês até hoje é uma língua diplomática, tá? Não é a língua franca comercial como o inglês. Mas muitos davam prioridade para o aprendizagem, né, do francês. Então a França tinha uma influência cultural. Desde a Revolução Francesa, muitos ideais, né, que partiram dos iluministas, os franceses, que promoveram a Revolução Industrial, foram compartilhados por outros países, outros povos. Na proclamação da República do Brasil, em 15 de novembro de 1889, foi tocado, meu amigo, não foi tocado o hino nacional, não foi tocado o hino da proclamação da independência do Brasil, nem o hino da bandeira, que já existiam, foi tocado o hino da Revolução Francesa. La Union de la Patrie. Poxa, foi isso que foi cantado na proclamação da República de 1889. E eu sou assim um pouco avesso, né, de como que foi essa proclamação da República, que na verdade foi um golpe militar que ocorreu, né? A família imperial foi deposta e os militares, os barões do café que patrocinaram essa revolução, né, a proclamação da República. Tranquilo? Se há uma homogeneização, há também uma uniformização, há agora uma padronização técnica, graças à internet. Hoje, pessoal, é só você procurar no YouTube como fazer, que você acha como fazer. E aí você acha técnica para costurar, técnica para consertar um carro, técnica para uma série de coisas. Então, as tecnologias hoje são padronizadas. Um simples interruptor, uma tomada, por exemplo, já é padronizada. As construções civis hoje seguem um padrão. As tomadas em cada lugar, em cada país era diferente. A tomada aqui é em X, a tomada é um buraco só, a tomada é 2 buracos. Cada lugar, a tomada é 2 palitos. Né? Tinha tomadas de diversas e várias coisas diferentes. Hoje, com a padronização das técnicas, eu posso comprar um produto lá na China e instalar aqui no Brasil. Eu posso comprar um produto nos Estados Unidos e instalar na Austrália, porque há uma padronização. E isso facilita o quê? Facilita não apenas o consumo, mas a venda, a importação, a exportação e uma cooperação mútua entre os países. E aí vou engatilhar também na aula sobre empresas transnacionais, multinacionais que se espalharam pelo mundo. Então, quando eu falo de homogeneização, eu estou falando de um processo em que as pessoas passam a ter comportamentos muito parecidos, né? Você vai no Japão e você vê japoneses jogando beisebol. Eu achei que no Japão é um dos países que mais
disputam e jogam beisebol depois dos Estados Unidos é o Japão, né? Isso é o quê? Uma influência global, é uma homogeneização, um esporte ocidental praticado no Oriente. Hoje, a China se desponta como uma grande potência. O que nós temos, então, de influência cultural da China nos nossos dias? A comida oriental? Sim, a comida oriental ela chega aos poucos. E detalhe, hein? Se você pesquisar na internet o número de chineses que moram no Brasil, faz vídeo, faz vlog, tá cheio, né? Até mesmo uma das youtubers, e fez até show de stand-up, vou esquecer o nome dela agora, ela entrevistou, uma das youtubers chinesas entrevistou o governador do estado de São Paulo, João Dória, recentemente agora, e o João Dória lá fazendo e tecendo elogios ao governo chinês. Então há sim uma influência cultural, há uma aproximação da China tentando ampliar os seus negócios, o seu mercado no mundo. E aí a gente tem que avaliar se isso é bom ou se isso é ruim, pois a China, vamos lembrar que a China não é um país livre como o Brasil. Tá? A China, os chineses, é um país comunista e que a liberdade de expressão não há, vamos corrigir aqui, não há liberdade de expressão e há uma falsa aparência de comodismo, de qualidade de vida, de conforto às pessoas. A China ainda é um país comunista. Eu vou encerrar por aqui, senão vou entrar num outro assunto, e só queria que você assimilasse, né, esse assunto de homogeneização cultural ou padronização, e também a padronização de tecnologias. O fato de eu fazer um produto, fazer máscara, por exemplo, uma máscara, fazendo uma máscara para me proteger do coronavírus. Quantas pessoas fazem vídeo, postam vídeos para falar de como fazer uma máscara? Isso é o que? Padronização. Eu estou compartilhando ideias e as pessoas acabam adotando os mesmos métodos e estilos, até como uma tomada interruptor. O cabo USB. O cabo USB que você... um simples cabo USB. Olha só, gente. Olha isso aqui. Isso aqui. Isso aqui hoje, pessoal, é um padrão global. Isso é um padrão global. Que vai... assim, já dominou. Não há um lugar no mundo que você não tenha uma tecnologia que não tem um cabo USB. Aliás, dependendo do restaurante ou da loja que você vai, de vez ter a tomada, já tem o cabo USB para você carregar ou recarregar o seu celular. Pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus. E eu vou ficando por aqui nessa breve explicação de homogeneização cultural e padronização das tecnologias. Fiquem com Deus e bons estudos.